Fala, amante do idioma! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Ismael e nesse vídeo nós vamos falar de uma estrutura gramatical muito difícil, né, por muitas pessoas terem esse problema de entender o present perfect, porque é um assunto que remete a um passado e tem uma ideia assim de present, né, no caso do presente. Enfim, né, a gente vai entender o present perfect aqui nessa aula porque realmente é um pouco complicado porque não temos um modo associativo para o português, então isso às vezes acaba confundindo um pouco na hora de usar o present perfect, mas nós vamos entender melhor aqui tudo nesse vídeo. E se você não é inscrito no canal, antes de a gente começar esse vídeo, eu quero lhe propor a se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações aí para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto aqui. E tem vídeo novo aqui toda semana. Me siga aí nas redes sociais, no Instagram e na minha fanpage aí, o link tá aí na descrição. Agora, sem mais delongas, recado dado, vamos pro vídeo. Então, vamos lá, vamos entender aqui no nosso quadro branco, né, o present perfect. O present perfect ele tem uma estrutura do seguinte: a estrutura do present perfect, ou seja, para você formular o present perfect, você necessita de um auxiliar. Esse auxiliar é o verbo to have, pode ser também has, tá? Vai depender, no caso, da conjugação, né? O has a gente usa para terceira pessoa do singular. Então, nós temos have ou has, né? Vai depender da conjugação, que é o verbo auxiliar, e o VPP, que é o verbo no particípio do passado. Aqui, como exemplo, eu coloquei o eaten, né? Que é o exemplo, mas pode ser qualquer verbo, desde quando seja no particípio do passado, ok? Então, essa é a estrutura do present perfect. Verbo auxiliar have ou has, VPP, né? Verbo no particípio do passado, pode ser eaten, pode ser, né, loved, enfim, né? O verbo tem que estar no passado. O present perfect, ele é usado muito, né, para indicar experiências, mudanças ao longo do tempo, ações em curso ou não terminadas, tá? E múltiplas ações. Então ele é usado, né, no meio nesse entorno disso aqui, né, do que a gente está falando aqui, para indicar experiências, mudanças ao longo do tempo, ações em cursos ou não terminadas, né, ações que ainda continuam, e múltiplas ações, tá? São múltiplas ações, sempre se referindo a um passado, ok? E ele também é usado com alguns advérbios, como por exemplo ever, never, already, yet, today, lately, recently. Também é usado com algumas expressões como this week, this year, this month e por aí vai, né? Então, é muito comum o present perfect ter esse conjunto aqui para formá-lo, né? Essas ideias aqui para indicar o present perfect. Então, vamos entender. O present perfect também, ele confunde muito, né? Porque a gente não tem no português e de um modo associativo as pessoas tendem a traduzi-lo como ter feito, por exemplo, ter feito, ter comido, ter bebido. E nem sempre é assim, né? Nem sempre, claro que isso no português existe. O present perfect ele pode ser traduzido assim em alguns casos também, mas nem sempre ele traz essa ideia, né? Então, vou pegar um exemplo aqui até com o próprio eaten, né? Se eu falo, por exemplo, have you eaten, né? Have you eaten? Eu deixei um espaço aqui. Deixa eu colocar aqui como seria uma pergunta, então você inverte, né? O verbo primeiro, o verbo auxiliar, depois o pronome, have you, e aí o verbo no particípio, que é o eaten, né? Eaten. Have you eaten? E a interrogação aqui, né? Então, a estrutura de uma pergunta, have you eaten? Que literalmente seria, né? Você tem comido? Mas perceba que, tudo bem, não tem problema você falar assim e tal, mas não traz uma ideia assim, você pode até brincar, né? Você tem comido? Sim, eu tenho comido desde quando eu nasci. Eu tenho que comer, né? Se eu não comer, como é que eu vou viver? Então, é claro que eu tenho comido. Mas não é essa a ideia que a gente causa quando usamos o present perfect, né? Do português que a gente tem de ter feito, ter comido, ter bebido, enfim. Então, a gente traduz igual o simple past, né? Que é comeu, bebeu, essas coisas. Só que a ideia
é diferente. Então vamos entender aqui na frase, ó. Veja só. Primeira frase aqui, ó. Have you read Napoleon Hill's book? Então perceba que aqui, ó, eu tenho a questão da experiência, né, que a gente está falando aqui, ó. Experiência. Então, experiência de quê? De ler esse livro, né, de Napoleão. Então, você leu o livro de Napoleon Hill, entendeu? Você leu. Eu poderia usar o ever também, né? Have you ever read Napoleon Hill's book? Né? Você já leu o livro de Napoleon Hill? Ou have you read Napoleon Hill's book? Você leu o livro de Napoleon Hill, né? Então você vê que indica experiência, né? Então, de você ter lido esse livro. E aí a gente usa o present perfect e não o simple past. Seguindo, nós temos aqui, ó. Your English has improved since the last time we talked. Nós conversamos, seu inglês, né, tem melhorado ao longo do tempo. Então, o present perfect também, ele tem essa ideia. Vamos para o número 3 agora. I have lived in this apartment for 2 years. I have lived in this apartment for 2 years. Percebeu aqui? Aqui a gente já tem uma ideia de ações em cursos, ou seja, ações que ainda, né, não pode ser ações que não finalizaram, mas aqui ainda a ação está em curso. Ou seja, eu morei nesse apartamento por 2 anos, entendeu? A ideia aqui é o seguinte, é um passado, mas que remete ao presente. Por isso que a gente tem essa ideia do present perfect, porque esse é um tipo de passado que você ainda continua morando no apartamento. Então, ou seja, faz 2 anos que eu estou morando aqui, é como se fosse isso. Então, eu morei nesse apartamento, aqui pode até traduzir, eu tenho morado, né, nesse apartamento por 2 anos. Eu continuo morando lá ainda, entende? Então, eu morei nesse apartamento por 2 anos, né? Então, tem essa coisa de você ainda continuar morando. E por mais que você traduza, eu moro nesse apartamento por 2 anos, você usa o present perfect. Eu tenho morado, né? Eu continuo morando nesse apartamento por 2 anos, entendeu? Eu morei nesse apartamento por 2 anos. No português, quando a gente fala eu morei, né, dá uma ideia de que você não continua mais morando. Então a gente acaba não traduzindo muito assim, eu morei. Mas quando você usa essa estrutura, você quer dizer que você ainda continua morando nesse mesmo lugar, nesse mesmo apartamento, beleza? Seguindo aqui, nós temos I haven't, aqui é a contração de have not, ok? I haven't finished my test yet. I haven't finished my test yet. Aqui, ou seja, eu não terminei meu teste ainda não terminei. Então aqui são ações que ainda não terminaram, entendeu? Então eu uso o present perfect, né? Eu não terminei ainda. E perceba que eu uso yet aqui, isso aqui é característico do present perfect também. Então é uma ação que ainda está em curso, percebeu? Eu ainda não terminei. Então são coisas ainda não terminadas. Aqui também é uma ação em curso, percebeu? Essas duas ações aqui. Neste caso agora aqui que eu vou mostrar, né, eu vou estar falando aqui sobre múltiplas ações. Perceba, quando você tem a ideia de múltiplas ações, várias ações, você usa também o present perfect, ou seja, I've traveled by plane many times. I've traveled by plane many times. O I've aqui é a contração de I have, entendeu? Então você pode falar I've traveled ou I have traveled, não tem problema. I've traveled by plane many times. Eu viajei de avião várias vezes, muitas vezes, ok? Eu viajei de avião muitas vezes. Ou, nesse caso também, né, eu tenho viajado de avião várias vezes. Mas não é muito comum, né? Mas eu viajei várias vezes. Então, aqui já indica múltiplas ações, percebeu? Então, foram muitas vezes que eu viajei. Foram várias ações aqui de viajar. Então, eu uso present perfect também. Aqui eu tenho I've gone, que também é contração. I have gone ou I've gone, tanto faz. I've gone to the bank twice today. Ó, I've gone to the bank twice today. Ou seja, eu fui ao banco 2 vezes hoje. Eu fui ao banco 2 vezes hoje. Então, indica, né, múltiplas ações, né? Você não foi uma vez só, você foi 2 vezes.
e aí já indica algo de mais ações, né, do que uma só. Então, por isso eu uso o present perfect. Se no caso eu fosse uma vez, eu usaria o passado normal, né? Eu usaria I went, que é o passado do verbo to go, né? Aqui é o participio. Então eu usaria I went to the bank once today. Não indica múltiplas ações. Como aqui já é mais de um, né? São múltiplas ações. Então, I've gone to the bank twice today. Eu fui ao banco 2 vezes. Twice quer dizer duas, tá? Eu fui no banco 2. Twice, 2 vezes. Once, uma vez. Depois daí você usa 3 times, 4 times, 5 times e por aí vai. Mas uma vez, once. 2 vezes, twice. 3 vezes, 3 times. 4 times, 5 times, 6 times. E aí você coloca os restos dos números, né? E o times. E aí fica a quantidade de vezes que você foi para o local. Então é isso, pessoal. O present perfect ele é usado dessa forma. Então aqui só para a gente recapitular, present perfect, né? Usamos o auxiliar, que é o verbo to have, ou o verbo has, mais o VPP, que é verbo no particípio do passado. Ele serve para indicar experiências, mudanças ao longo do tempo, ações em curso ou não terminadas e múltiplas ações. O present perfect também pode ser usado com advérbios como ever, never, already, yet, today, lately, recently, this week, this year, this month. Então, assim a gente usa o present perfect. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação da nossa aula de hoje. Não deixe de se inscrever no canal aí, ative as notificações e eu fico por aqui. See you next time. Bye bye!